Então, considerando então que a correlação me faz trazer clareza para a passagem que sem essa correlação seriam obscura, que ela me faz corrigir erros de interpretação. Em terceiro lugar, ela me ajuda a entender a Bíblia, me dá ferramentas para entender a Bíblia como uma unidade, porque a partir dela, da correlação de algo tratado a respeito de um texto e eu verificando que ele permeia demais por outras porções da Escritura, eu entendo que ele é um assunto da Escritura, não é um assunto do autor ou daquele livro. Considerando isso tudo, vem o próximo slide, slide 13. Portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer porção da Escritura, sentido que é único e não múltiplo, deve ser buscado e conhecido por outras passagens que falam mais claramente. Repetindo, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer porção da Escritura, deve ser buscado e conhecido o seu sentido por outras passagens que falam mais claramente. Esse é um artigo da Confissão de Fé de Westminster, né, que vocês viram muita referência a ele nesse artigo que eu mandei vocês, que eu pedi que vocês lessem para fazer a declaração de leitura, né, o artigo Livre Exame, Livre Interpretação. Essa é a regra infalível. A interpretação da Escritura, a regra infalível da interpretação é que a Escritura interpreta a própria Escritura. A Confissão de Fé diz o seguinte: quando houver uma questão sobre o verdadeiro sentido, uma dúvida do sentido único das Escrituras, ele deve ser buscado na própria Escritura, em textos mais claros. Eu parto do texto mais escuro para o mais claro. O mais claro lança luz sobre ele. Então, eu não fico preso mais somente no que os pregadores dizem. Por exemplo, quando os pregadores afirmam Moisés usava o véu. Por que Moisés usava o véu? Moisés usava o véu porque a glória no seu rosto era tão grande, o brilho no seu rosto, que os demais não podiam olhar. Paulo, quando olha para esse evento, no capítulo 3 da carta aos Coríntios, ele diz que não é isso. Ele, fazendo a comparação do ministério transitório das leis e ordenanças em comparação com o ministério permanente, ele diz que Moisés cobriu o rosto com véu para que os israelitas não vissem que a sua glória, que a manifestação da glória nele era transitória, que de tempo em tempo ele tinha que retornar à presença de Deus para ser, digamos assim, glorificado, para que resplandecesse a glória de Deus sobre ele. Então, qual é a luz que Paulo lança sobre o texto? Moisés usava o véu para que os israelitas não percebessem que a sua glória era transitória. Então, ele coloca o ministério da lei e das ordenanças em comparação com o ministério da graça de Jesus como o permanente, um ministério sobremodo excelente. Então, a dúvida por que Moisés usava o véu, num texto mais adiante, ele lança a luz, ele clarifica, ele nos dá um entendimento correto do que significa o uso. Repetindo, e nós não cansamos de repetir, a regra infalível de interpretação das Escrituras é que a Escritura interpreta a própria Escritura. No vídeo que nós assistimos na aula passada, o professor católico dizia que na dúvida é o catecismo. Não. Na dúvida é a própria Escritura. As nossas confissões de fé, elas podem lançar luz sobre uma dúvida, mas se ela não for em última instância tirada pela própria Escritura, não é válida a definição, não é válido o significado encontrado. Passo seguinte, nós vamos estudar agora, vamos falar um pouco sobre alguns meios de praticar, né, umas formas de uso, de executar a comparação. Lógico, nunca de maneira que se esgote. Nós vamos ver em outros estudos, partindo de outras pessoas, outros professores, os outros passos a serem dados, né? Mas a gente vai adotar esse que vamos estar fazendo no próximo vídeo, a partir do slide 14.